Olá, vamos começar bem a semana? Vou ler para vocês hoje o capítulo 14 do nosso livro atual, que é o Trem Noturno para Lisboa, do Pascal Mercier. As nuvens se espelhavam no Tejo. Velozes percorriam as superfícies que brilhavam ao sol, deslizavam sobre elas, engoliam a luz e em outro trecho deixavam-na escapulir com um brilho afiado das sombras. Gregórios tirou os óculos e cobriu o rosto com as mãos. A alternância febril entre a claridade que cegava os olhos e a sombra ameaçadora que penetrava pelas lentes com uma acuidade à qual ele não estava acostumado, era uma tortura para seus olhos desprotegidos. Antes, no hotel, após despertar de um cochilo leve e inquieto depois do almoço, ele tentara usar os óculos antigos, mas o seu peso compacto agora já o incomodava. Era como se ele tivesse de percorrer o mundo empurrando uma carga pesada com o seu rosto. Inseguro e estranhando-se a si mesmo, permanecera sentado na cama, tentando decifrar e ordenar os acontecimentos perturbadores daquela manhã. No seu sonho, em que uma Adriana muda deslizara qual um fantasma com o rosto de uma palidez de mármore, predominara a cor negra, uma cor com a estranha propriedade de grudar nos objetos, todos os objetos, não importava a cor e o quanto brilhavam. A gargantilha de veludo no pescoço de Adriana, que chegava até o queixo, parecia estrangulá-la, pois ela a puxava sem parar. Depois ela punha as duas mãos na cabeça como se tentasse proteger o crânio, ou melhor, o cérebro. Pilhas e pilhas de livros haviam desmoronado e Gregórios estivera sentado por um instante na mesa de trabalho de Prado, instante em que uma expectativa tensa se mesclara ao constrangimento e à consciência pesada. Na mesa havia um mar de animais fossilizados e em meio àquilo tudo uma folha coberta pela metade com uma escrita que rapidamente esmaecia quando ele tentava ler. Enquanto ele se ocupava tentando se lembrar dessas imagens do sonho, chegou a ter a sensação de que a sua ida à Casa Azul não acontecera realmente, que tudo não passara de um sonho, especialmente vívido, dentro do qual havia uma ilusão entre a vigília e o sonho, como se fosse um episódio de ilusionismo. Então ele também pôs as mãos na cabeça e, ao reconquistar o sentido da realidade de sua visita e lembrar-se de Adriana já sem os adornos do sonho, tentou repassar mentalmente cada movimento, cada palavra daquela hora que ele passara com ela. Às vezes sentia frio ao pensar no seu olhar severo, amargo, traindo o ressentimento de acontecimentos distantes. Uma sensação tenebrosa o assaltou quando a reviu flutuando pelo quarto de Amadeu, totalmente voltada para o passado e perto da loucura. Em seguida, ele sentiu a necessidade de recolocar o pano de crochê suavemente na sua cabeça para dar uma trégua àquele espírito torturado. O caminho até Amadeu de Prado passava por aquela mulher ao mesmo tempo inquebrantável e frágil, ou melhor, a perpassava
através dos corredores escuros de sua lembrança. Queria ele mesmo enfrentar aquilo? Aguentaria? Ele, maldosamente apelidado de papiro pelos colegas por viver mais nos textos do que no mundo real? Era preciso encontrar outras pessoas que tivessem conhecido Prado, não apenas de vista, como Coutinho, ou na condição de médico, como o homem que mancava e a velha daquela manhã, mas conhecido de verdade, como amigo, como combatente na resistência à ditadura. Seria difícil, pensou, descobrir mais daquilo através de Adriana. Ela considerava o irmão falecido como sua propriedade exclusiva. Isso ficara claro na maneira como ela falara com ele, olhando para o livro de medicina. Ela renegaria e tentaria manter afastada dele qualquer outra pessoa que questionasse, a imagem correta dele, que era a dela, exclusivamente a dela. Gregórios procurou o número de telefone de Mariana Essa e ligou para ela depois de hesitar muito. Perguntou se ela teria alguma coisa contra caso ele fosse visitar o tio João no lar para idosos. Disse a ela que sabia que Prado também trabalhara na resistência e que João talvez o tivesse conhecido. Ela respondeu com um silêncio. Gregórios estava prestes a pedir desculpas por sua proposta, quando ela disse, pensativa: claro que não tenho nada contra. Ao contrário, ver um rosto novo lhe fará bem. Apenas estou pensando como ele reagiria. Ele pode ser muito ríspido e ontem foi ainda mais monossilábico do que de costume. O senhor não deve de forma alguma surpreendê-lo. Ela silenciou. Acho que sei o que pode ajudar. Ontem eu quis levar um CD para ele, uma nova versão das sonatas de Schubert. Ele só quer ouvir Maria João Pires no piano. Não sei se por causa da sonoridade, por ela ser mulher, ou se é uma estranha forma de patriotismo. Mas ele vai gostar do CD, mesmo assim. Eu me esqueci de levá-lo ontem. O senhor pode passar no consultório e buscar o disco para ele, como mensageiro da minha parte, digamos. Talvez isso lhe dê uma chance. Ele tomou chá com ela, um chá tipo Assam, vermelho dourado, com açúcar em cubos, contando-lhe de Adriana. Ele desejou que ela falasse alguma coisa, mas ela apenas ouviu. E só uma vez, quando ele falou da xícara de café usada e do cinzeiro cheio, que pelo jeito haviam perdurado por 3 décadas, seus olhos se estreitaram, como alguém que imagina ter encontrado uma pista. Cuidado com Adriana, ela disse ao despedir-se. E me conte depois como foi seu encontro com João. E agora ele estava na barca, o CD com as sonatas de Schubert no bolso, rumo a Cacilhas, para encontrar um homem que passara pelo inferno da tortura sem perder o seu olhar reto. Mais uma vez, Gregórios cobriu o rosto com as mãos. Se uma semana atrás, quando ele ainda estava em seu apartamento de Berna, corrigindo cadernos de latim, alguém tivesse vaticinado que 7 dias mais tarde ele estaria de terno novo e óculos novos em Lisboa, numa barca, para descobrir coisas da vida de um médico e poeta português, falecido há mais de 30 anos,
com uma vítima de tortura do regime de Salazar, ele teria dito que essa pessoa era louca. Será que ele ainda era o mesmo Mundus, o rato de livros míope, que tinha medo só porque alguns flocos de neve começaram a cair em Berna? O barco atracou e Gregórios foi caminhando lentamente até o asilo de idosos. Como seria a comunicação entre eles? Será que, além de português, João Essa falava alguma outra língua? Era domingo à tarde, dia de visitas no lar de idosos. Dava para reconhecer os visitantes na rua pelos buquês de flores que levavam. Os idosos estavam sentados nas suas sacadinhas, enrolados em cobertores ao sol, que volta e meia desaparecia atrás das nuvens. Gregórios pediu o número do quarto de João Essa na recepção. Antes de bater à porta, respirou fundo algumas vezes. Era a segunda vez naquele dia que ele se encontrava diante de uma porta fechada, o coração em disparada, sem saber o que o esperava. Suas batidas ficaram sem resposta. Da segunda vez, idem. Ele já se virara para ir embora quando escutou a porta se abrindo com um leve rangido. Ele esperava ver um homem vestido desleixadamente, que já não se trajava mais com afinco, de pijamas diante do tabuleiro de xadrez. Mas o homem que apareceu à porta como um fantasma era bem diferente. Trajava um pullover de lã azul escura sobre uma camisa imaculadamente branca e gravata vermelha, uma calça com vinco impecável e sapatos pretos brilhantes. Escondia as mãos nos bolsos do casaco. A cabeça careca, com alguns poucos fios de cabelos curtos sobre as orelhas de abano, levemente inclinada, como alguém que não quer se ocupar com aquilo que encontra. Os olhos cinzentos, apertados, lançaram um olhar que parecia cortar tudo o que encontrava pela frente. João Essa era velho e podia estar doente, como dissera sua sobrinha, mas não era um homem alquebrado. Melhor não tê-lo como inimigo, pensou Gregórios involuntariamente. Senhor Essa, disse Gregórios, venho da parte de Mariana, sua sobrinha. Trago este disco, Sonatas de Schubert. Eram palavras que ele encontrara na barca e treinara várias vezes. Essa permaneceu imóvel na porta, sem dizer nada, e o fitou. Gregórios nunca tivera de suportar um olhar daqueles. Depois de algum tempo, olhou para o chão. Essa abriu a porta e fez um sinal para que ele entrasse. Gregórios entrou num quarto caprichosamente arrumado, em que havia o essencial, apenas o essencial. Durante um instante fugidio, ele pensou nos cômodos luxuosos onde a médica morava e se perguntou por que ela não colocara o tio em um outro lugar. O pensamento foi afastado pelas primeiras palavras de essa. Roário! As palavras foram proferidas com voz rouca, quase inaudível. Apesar disso, tinham autoridade. A autoridade de um homem que viu tudo e a quem não se podia enganar. Gregórios, CD na mão, informou em inglês sobre a sua origem e a sua profissão e explicou como conhecer a Mariana. Por que veio?
Certamente não foi por causa do disco. Gregórios colocou o disco na mesa e respirou. Em seguida, tirou o livro de Prado do bolso e lhe mostrou o retrato. Sua sobrinha acha que o senhor talvez o tenha conhecido. Depois de olhar o retrato brevemente, essa cerrou os olhos. Cambaleou um pouco. Depois caminhou, ainda de olhos fechados, até o sofá e sentou. Amadeu, disse ele, cortando o silêncio, e repetiu: Amadeu, o sacerdote ateu. Gregórios esperou. Uma palavra em falso, um gesto em falso, e essa não diria mais nada. Ele andou até o tabuleiro e observou a partida começada. Era preciso arriscar. Hastings, 1922. Alekhine ganhando de Bogolyubov. Essa abriu os olhos e lhe mandou um olhar de surpresa. Certa vez perguntaram a Tartakower quem ele considerava o maior jogador de xadrez de todos os tempos. Ele respondeu: se o xadrez for uma luta, Lasker. Se for uma ciência, Capablanca. Se for uma arte, Alekhine. Sim, disse Gregórios, cair vítima das duas torres é algo que trai a imaginação de um artista. Isso parece inveja. Claro que é. Eu jamais teria tido essa ideia. O início de um sorriso surgiu nos traços camponeses e curtidos de sol de essa. Se isso serve de consolo, eu também não. Seus olhares se cruzaram, depois cada um olhou para a frente. Essa faria algo nesse instante para dar prosseguimento à conversa, pensou Gregórios. Ou então o encontro estava terminado. Ali naquele canto tem uma garrafa térmica com chá, disse essa. Também vou tomar uma xícara. Num primeiro momento, Gregórios estranhou que estivesse sendo mandado fazer algo que, na verdade, cabia ao anfitrião. Mas então viu como essa cerrou os punhos no bolso do casaco e compreendeu tudo. Essa não queria que Gregórios visse suas mãos desfiguradas e que tremiam, as marcas eternas do horror. Assim serviu chá para ambos. As xícaras fumegavam. Gregórios esperou. Ouviam-se risadas de visitantes no quarto ao lado. E o silêncio voltou a se instalar. A maneira discreta com que essa finalmente tirou a mão do bolso e a levou até a xícara lembrou a sua aparição discreta na porta. Ele permaneceu de olhos fechados, como se assim a mão desfigurada também se tornasse invisível para o outro. A mão estava cheia de marcas de cigarros apagados. 2 unhas faltavam e tremia sem parar. Essa lançou um olhar examinador para Gregórios, para descobrir se ele aguentaria aquela visão. Gregórios controlou o horror que o inundava, como um ataque de fraqueza, e levou calmamente a xícara à boca. A minha só pode ficar cheia até a metade. Essa disse aquilo com a voz baixa, e Gregório jamais haveria de esquecer aquelas palavras. Sentiu uma ardência nos olhos, anunciando lágrimas, e depois fez algo que marcaria para sempre a relação entre ele e aquele homem maltratado. Pegou a xícara de essa e engoliu metade do chá quente.
Sua língua e sua garganta queimaram. Não tinha importância. Calmamente ele devolveu a xícara esvaziada à metade e girou a alça até o polegar de essa. O homem o fitou com um olhar comprido e esse olhar também ficou gravado na sua memória. Era um olhar que mesclava incredulidade e gratidão, uma gratidão experimental, pois havia muito tempo que essa desistira de esperar alguma coisa dos outros pela qual pudesse ser grato. Tremendo, levou a xícara até a boca, esperou o momento favorável e bebeu a goles rápidos. Ouviu-se um tilintar rítmico quando ele recolocou a xícara no pires. Ele tirou um maço do bolso, pôs um cigarro na boca e levou a chama trêmula até o tabaco. Fumou com tragos profundos e calmos e a tremedeira diminuiu. Manteve a mão com o cigarro de tal maneira que não dava para ver que faltavam unhas. A outra mão tornara a desaparecer no bolso do casaco. Ele olhou pela janela quando começou a falar. A primeira vez que o vi foi no outono de 1952. Foi na Inglaterra, no trem de Londres para Brighton. Eu tinha sido enviado para lá pelo meu trabalho para fazer um curso de línguas, pois queriam que eu me tornasse correspondente estrangeiro. Era o domingo depois da primeira semana do curso e eu fui até Brighton porque sentia falta do mar. Cresci junto ao mar, no norte, em Esposende. A porta do compartimento se abriu e entrou aquele homem com o cabelo brilhante que parecia um elmo e com aqueles olhos inacreditáveis, ousados, mansos e tristes. Estava viajando com Fátima, sua esposa. Dinheiro nunca teve importância para ele, nem naquela época, nem mais tarde. Nunca soube que era médico, fascinado sobretudo pelo cérebro. Era um materialista inveterado que originalmente pretendera ser padre. Um homem com uma postura paradoxal em relação a muitas coisas, nada ambígua, porém paradoxal. Eu tinha 27 anos. Ele era 5 anos mais velho do que eu. Era muito melhor do que eu em tudo. Pelo menos foi como eu senti naquela viagem. Ele, filho de nobres de Lisboa. Eu, filho de camponeses do norte. Passamos o dia juntos, fomos passear na praia, almoçamos juntos. Em algum momento começamos a falar da ditadura. Devemos resistir, disse a ele. Me lembro até hoje das palavras. Me lembro porque me pareceram desajeitadas diante de um homem que tinha o rosto delicado de um poeta e às vezes usava expressões que eu nunca antes escutara. Ele baixou os olhos, olhou pela janela, assentiu. Eu tocara num tema sobre o qual ele ainda tinha dúvidas. Era o tema errado para um homem que estava viajando pelo mundo com a sua noiva. Falei de outras coisas, mas ele estava desconcentrado e deixou que Fátima e eu conversássemos. Você tem razão, disse na despedida. Claro que você tem razão. E era óbvio que ele estava falando da resistência. Quando pensei nele, na volta para Londres, pareceu-me que ele, ou uma parte dele, teria preferido voltar comigo para Portugal e continuar viagem. Ele pedira o meu endereço.
foi mais do que apenas um gesto bem educado de pessoas que se conhecem durante uma viagem. Efetivamente, eles logo interromperiam a viagem e voltariam para Lisboa. Mas isso não teve nada a ver comigo. Sua irmã mais velha fizera um aborto e quase morrera. Ele quis ver se estava tudo em ordem, não confiava nos médicos. Um médico que não confiava nos médicos. Assim era ele, assim era Amadeu. Gregório se lembrou do olhar amargo e ressentido de Adriana. Começou a entender. E a irmã mais nova? Mas era preciso esperar. Passaram-se 13 anos até voltar a reencontrá-lo, prosseguiu essa. Foi no inverno de 1965, o ano em que a polícia secreta assassinou Delgado. Ele conseguira o meu endereço através da minha empresa e uma noite estava diante da minha porta, pálido e com a barba por fazer. Os cabelos, antes brilhantes como ouro negro, eram agora foscos e seu olhar expressava dor. Contou como salvara a vida de Rui Luiz Mendes, alto oficial da Polícia Secreta, chamado de O Carniceiro de Lisboa, e de como os antigos pacientes agora o evitavam, de como se sentiu desprezado. Quero trabalhar para a resistência, disse. Para expiar uma culpa? Ele olhou para o chão, constrangido. Você não cometeu nenhum crime, disse eu. Você é médico. Quero fazer alguma coisa, disse ele. Simplesmente fazer. Me diga o que eu posso fazer. Você está por dentro. Como é que você sabe? Sei, disse ele. Sei disso, desde Brighton. Era perigoso, bem mais perigoso para ele do que para nós, pois ele não tinha, como vou dizer, não tinha a postura interior adequada, o caráter adequado para um combatente da resistência. Você tem que ter paciência, saber esperar, tem que ter uma cabeça como a minha, uma cabeça de camponês, e não a alma de um sonhador sensível. Se não acaba arriscando muito, erra, coloca tudo em risco. Sangue frio, isso ele tinha, quase em excesso, beirava a ousadia. Faltavam-lhe a pertinácia, a persistência, a habilidade de não fazer nada, mesmo se o momento parecer oportuno. Ele percebeu que eu pensava aquilo, percebia os pensamentos dos outros antes mesmo de eles começarem a pensar. Foi duro para ele. Acho que foi a primeira vez em sua vida que alguém lhe dizia: você não sabe fazer isso, falta uma habilidade. Mas ele sabia que eu tinha razão. Ele era tudo, menos cego em relação a si próprio. E ele aceitou que as missões, na primeira fase, fossem pequenas e insignificantes. Eu vivia insistindo que ele resistisse a uma tentação que era fazer com que os pacientes soubessem que ele trabalhava para nós, pois ele, na verdade, queria pagar uma quebra de confiança para com as vítimas de Mendes. E o plano só fazia sentido se as pessoas que o acusavam daquilo soubessem. Se ele pudesse fazer com que revissem seu julgamento de desprezo, voltando a idolatrá-lo, a amá-lo como antes. Era um desejo interior poderoso. Eu sabia disso. E esse desejo era o maior inimigo dele e nosso. Ele reagia intempestivamente quando eu falava disso. Reagia como se eu subestimasse a sua inteligência. Eu, um reles contador, além disso 5 anos mais novo do que ele. Mas sabia que eu tinha razão também nesse particular. Detesto quando alguém me conhece tão bem como você, disse certa vez, sorrindo. Ele conseguiu vencer o seu desejo louco de obter o perdão por alguma coisa que nem foi um erro.
Não cometeu nenhum equívoco, nenhum erro que pudesse ter consequências. Secretamente, Mendes protegeu aquele que salvou sua vida. No consultório de Amadeu se transmitiam recados, envelopes com dinheiro passavam de mão em mão. Nunca houve uma busca ou apreensão, como estava então na ordem do dia. Amadeu tinha raiva disso. Ele era assim, o sacerdote ateu. Queria ser levado a sério. O fato de ser poupado o feria em seu orgulho, que tinha algo do orgulho dos mártires. Durante algum tempo, isso trazia um novo risco, o risco de desafiar Mendes por uma ação ousada, até que esse não mais o protegesse. Falei com ele sobre aquilo. Nossa amizade estava por um fio, naquela vez que admitiu que eu tivesse razão, mas se tornou mais controlado, mais razoável. Pouco tempo depois, ele se desincumbiu com maestria de 2 delicadas missões. Só alguém como ele, que conhecia a malha ferroviária tão bem, podia resolvê-las, e Amadeu fez aquilo. Era louco por trens, trilhos e agulhas. Conhecia todos os tipos de locomotiva. Principalmente, conhecia todas as estações ferroviárias de Portugal. Até mesmo no caso da aldeia mais minúscula, ele sabia se havia uma guarita de sinais ou não. Era uma de suas obsessões, poder determinar o rumo do trem mexendo em apenas uma alavanca. Era simples operação mecânica, o fascinava sobremaneira. No fim, foi o seu conhecimento dessas coisas, seu patriotismo ferroviário maluco, que salvou a vida da nossa gente. Os camaradas que não viram com bons olhos que eu o tivesse aceito em nossa organização, por acharem que se tratava de um dandy exaltado que poderia se tornar perigoso para o movimento, mudaram de opinião. Mendes devia sentir uma gratidão enorme. Na prisão, eu não podia receber nenhuma visita, nem mesmo Mariana, muito menos camaradas suspeitos de fazerem parte da resistência. Com uma exceção, Amadeu, a quem era permitido vir 2 vezes por mês. Ele podia escolher dia e horário, contrariando todas as regras. E ele vinha sempre e ficava mais tempo do que o combinado. Os supervisores temiam o seu olhar irado quando o lembravam de que o tempo de visita estava se esgotando. Trazia remédios contra dores, medicamentos para dormir. Eles deixavam passar e depois confiscavam os remédios. Eu nunca lhe contei isso. Ele teria tentado derrubar os muros da prisão. As lágrimas escorreram pelo seu rosto quando ele viu o que haviam feito comigo. Lágrimas também eram de piedade, mas muito mais lágrimas de raiva surda. Não faltava muito para ele agredir os guardas. Seu rosto pálido estava rubro de raiva. Gregórios olhou para essa e imaginou como ele enfrentara os ferros incandescentes com o seu olhar cinzento e cortante. Sentiu a força inacreditável daquele homem, que só podia ser vencido se fosse fisicamente apagado. Até mesmo a sua ausência, a sua falta no quarto, ainda exalaria uma resistência que não deixava dormir os seus adversários. Amadeu me deu um exemplar da Bíblia, do Novo Testamento, em português e em grego. Aquilo e a gramática grega que ele também trouxe foram os únicos livros que eles deixaram passar naqueles 2 anos. Você não acredita em nada disso, eu disse a ele, quando eles vieram para me levar de volta à cela. Ele sorriu. É um belo texto, disse, uma linguagem maravilhosa. E preste atenção nas metáforas. Fiquei surpreso. Ele nunca lera a Bíblia de verdade.
apenas conhecia as expressões mais famosas, como qualquer outra pessoa. Fiquei surpreso com a estranha mescla de coisas certas e bizarras. Às vezes falávamos daquilo. Acho repugnante uma religião que gira em torno de uma história de execução, disse ele certa vez. Imagina se fosse uma forca, uma guilhotina ou um garrote. Imagina como ficaria o nosso simbolismo religioso. Eu nunca pensara daquela maneira. Assustei-me um pouco, até porque a frase tinha um peso específico dentro daqueles muros. Era assim o sacerdote ateu. Pensava as coisas até o fim. Sempre pensava tudo até o fim. Não importava quão negras eram as consequências. Às vezes, aquele seu jeito tinha algo de brutalidade, de autodilaceração. Talvez fosse aquela razão de ele não ter amigos, com exceção de Jorge e de mim, pois quem fosse amigo seu tinha que estar pronto para suportar algumas coisas. Era infeliz, porque Melody o evitava. Ele amava sua irmã menor. Só havia uma vez. Parecia alegre e leve. Uma moça que mal tocava o chão. Acredito que ela não sabia lidar com o lado triste do irmão, que podia ser como um vulcão antes da erupção. João Essa cerrou os olhos. A exaustão estava escrita no seu rosto. Fora uma viagem no tempo, e havia anos que ele não falava tanto. Gregórios adoraria ter perguntado mais e mais para saber da irmã mais nova com o nome esquisito, de Jorge e Fátima, e para saber se ele tinha começado a aprender grego naquela época. Ele escutara atentamente e se esquecera da garganta em brasa. Ela voltava a arder e sua língua estava grossa. No meio do seu relato, essa lhe oferecera um cigarro. Ele sentira que não podia recusar. Teria sido como cortar o fio invisível que se criara entre eles. Ele não podia tomar o seu chá e recusar o cigarro. Não dava. Ele mal sabia por quê. E assim ele pusera na boca o primeiro cigarro da sua vida, olhando medrosamente para a chama tremendo na mão de essa, e tragara aos pouquinhos, para não ter vontade de tossir. Só agora sentia como a fumaça quente fora veneno para a ardência em sua boca. Maldisse a sua falta de razão e ao mesmo tempo percebeu, espantado, que ele queria mesmo aquela ardência, aquele gosto de fumaça. Um sinal estridente fez Gregórios estremecer. O jantar, disse essa. Gregórios olhou para o relógio. 5:30. Essa viu o seu espanto e fez um esgar de desprezo. Cedo, muito cedo, parece prisão. O que importa não é o tempo dos idosos, é o tempo dos empregados. Gregórios perguntou se podia voltar a visitá-lo. Essa olhou para o tabuleiro de xadrez. Em seguida, assentiu, mudo. Era como se estivesse blindado com a ausência total de palavras. Quando percebeu que Gregórios lhe estendeu a mão, enterrou as duas mãos energicamente nos bolsos do casaco e olhou para o chão. Gregórios voltou para Lisboa sem notar nada. Percorreu a Rua Augusta, em meio ao tabuleiro de xadrez da Baixa, até o Rossio. Pareceu-lhe que o dia mais comprido de sua vida estava prestes a terminar. Mais tarde, deitado na cama do hotel, ele se lembrou de como, pela manhã, grudara a testa na vitrine úmida da livraria da igreja, esperando que o desejo ardente de ir até o aeroporto fosse embora. Depois ele conhecera Adriana, tomara o chá vermelho dourado de Mariana Essa e queimara a boca
fumando o primeiro cigarro de sua vida com o tio dela. Aquilo tudo de fato acontecera ao longo de um único dia? Ele abriu o livro na página do retrato de Amadeu de Prado. Todas as coisas novas que aprendera hoje sobre ele mudavam seus traços. O sacerdote ateu começou a ter vida. Gente, 40 minutos. Mas é o capítulo. Perdão. Tá bom? Até amanhã!